Seja bem-vindo, vendedor, para mais um vídeo da Forja. E hoje eu quero te mostrar os 5 perfis de vendedores mais comuns, baseado naquele livro, A Venda Desafiadora, de Matthew Dixon. Você vai ter uma noção de como que é cada um dos 5 perfis. Provavelmente a ideia é essa, que você vai conseguir identificar qual é o perfil predominante que você tem e no final, qual perfil você tem que desenvolver. Obviamente, vou te dar algumas dicas de como desenvolver esse perfil. Então, vamos lá. Os 5 perfis são empenhado, solucionador de problemas, construtor de relacionamento, lobo solitário e desafiador. Esses são os 5 perfis de vendas. E vamos falar um pouquinho de cada um então. O empenhado é aquele vendedor que é muito ativo na área comercial. Se é para fazer um negócio, se chegar o chefe dele e falar assim, ó, ô Joãozinho, eu quero que você faça 100 ligações. Ele vai lá e faz 110 ligações. Se ele falar assim, ô Joãozinho, eu preciso que você veja todos os seus e-mails. Ele vê todos os e-mails dele e não só isso. Ele envia novos e-mails, ele faz coisas a mais relacionada àquela atividade que ele recebeu a ordem de fazê-la. Então ele é muito empenhado. Registra as informações no CRM, tende a ser um pouquinho mais organizado que os demais e o negócio dele é volume, volume, volume. Qual que é o problema? A mente dele é operacional. Ele não consegue ter estratégias para fazer coisas diferentes, coisas novas. Um exemplo aqui, antes de eu passar para o próximo perfil. Se ele está fazendo prospecção por telefone, ele fez 10 ligações em dias diferentes para o contato e não conseguiu entrar em contato, ele vai fazer mais 10 ligações. Na cabeça dele não existe outros meios, não existe outras formas. Ele é o verdadeiro fazedor, é empenhado, mas empenhado naquilo que ele está acostumado a fazer. O segundo perfil é o perfil solucionador de problemas. E eu confesso, é o perfil que eu menos gosto. Mas isso é uma particularidade minha, tá? Por quê? Solucionador de problemas é aquele vendedor que vai dar o máximo para o cliente. Ele vai fazer de tudo para atender bem seus clientes. Inclusive, vai se esquecer de buscar novos clientes porque ele quer dar um atendimento de qualidade, um atendimento premium para todo mundo. Qual que é o problema? O problema é que quando acontece alguma coisa no cliente, seja ela relacionada a financeiro, seja ela relacionada à entrega de um produto ou de um serviço, seja ela relacionada a qualquer coisa referente à assistência técnica, referente a vencimento, independente do assunto, ele vai fazer o quê? Vai parar tudo o que ele está fazendo para atender o cliente. Ele vai esquecer da agenda dele, vai esquecer do planejamento da rotina dele diária, vai assumir aquilo como se fosse uma coisa que ele deveria resolver, ao invés de delegar e direcionar para um outro setor e continuar com a tua rotina produtiva em vendas, prospectando, negociando e fechando novos clientes. Então, é o mais bagunçado. Aconteceu qualquer coisa, ele para tudo que está fazendo para ir buscar resolver essa coisa. Então, é o que eu menos gosto, por quê? Porque quando eu treino vendedores, eles têm que prospectar todo dia. A gente bloqueia o horário de prospecção. E sabe o que eles falam para mim? Ai, hoje eu não prospectei porque eu estou resolvendo o BO de um cliente. Essa frase me deixa louco, mas é a realidade. E falando em prospecção, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha mentoria individual, a Forja da Prospecção, onde em 4 encontros eu junto com você te ensino a fazer um processo de prospecção do início ao fim, inclusive com a primeira reunião, já que sai da prospecção, entra no funil de vendas, você vai aprender também a fazer essa primeira reunião, seja ela para qualificar o cliente ou para vender.
Então, é um processo de 4 encontros que eu te ajudo. É só clicar no link aqui na descrição. Mas, voltando aqui para o nosso vídeo, vamos para o terceiro perfil, que é o perfil do construtor de relacionamento. O construtor de relacionamento é aquele cara que cativa o cliente, ele sabe contar histórias. Geralmente, ele tem uma habilidade muito grande de storytelling, né? A jornada do herói, ele consegue envolver, consegue falar de vida pessoal com o cliente, consegue virar amigo de muitos clientes e através de um bom relacionamento a venda acontece. Qual que é o problema desse perfil? Foco. Falta foco nele. Muitas vezes ele começa a conversar sobre e o Palmeiras, e o Corinthians, e o jogo da NBA, e o jogo da NFL, e vai, como que tá a família, como que tá os amigos, como que tá o seu dia, como que tá... E fala de todos os assuntos, cativa, beleza. Pode até sair um churrasco dali, mas muitas vezes vendas não saem, porque ele esquece do motivo no qual ele foi para uma reunião, no motivo do qual ele fez uma ligação. Ele é desfocado. Ele precisa assumir as rédeas, assumir o controle da conversa e dar um próximo passo. Por exemplo, fulano, o objetivo da minha reunião aqui era entender a tua realidade e de acordo com a nossa conversa aqui, eu entendi que você precisa disso, disso e disso. Eu entendi bem? O cliente fala, sim, entendeu. Então, o próximo passo é eu voltar aqui tal dia para te apresentar um projeto. Ponto. Ele precisa desenvolver isso. E muitas vezes a conversa fica solta, o cliente que toma a rédea da conversa fala, beleza, depois a gente conversa então. Eles viram amigos, mas não viram parceiros de negócios. Então, essa é a dificuldade do construtor de relacionamento. O quarto perfil é o perfil do lobo solitário. O lobo solitário é um cara que grande parte das vezes, na grande maioria das vezes, este perfil vende bem. Não é uma regra, mas esse perfil vende muito bem. Ele consegue desenvolver seu papel, ele consegue desenvolver a tua metodologia de trabalho, ele consegue fazer com que os clientes comprem cada vez mais. E o problema desse perfil não é tanto de bater meta, de resultado, porque conforme eu falei, geralmente ele bate as metas, geralmente ele consegue bons resultados. Então qual que é o problema desse perfil? O problema desse perfil é o coletivo. Por isso que o nome, lobo solitário. Então, ele não consegue passar os ensinamentos para o restante do grupo. Ele não consegue seguir um processo. Ele pode até ter um processo melhor que o existente, mas ele não compartilha, ele não sabe ensinar. Na verdade, ele nem quer ensinar. E, geralmente, tem uma teimosia para com o chefe. O chefe não consegue colocar ele de acordo com a cultura da empresa, com a missão da empresa, com a visão da empresa, com os valores da empresa. Aí você pode estar se perguntando assim, mas se ele é teimoso, se ele não tem grupo, por que não manda esse cara embora? Justamente porque eu falei que na maioria das vezes ele tem resultado. E aí o resultado dele faz com que o chefe segure ele na empresa, mesmo não querendo ter ele lá. Ele só fica na empresa por resultado, porque o comportamento dele já teria mandado ele embora faz tempo. Então, essa é a dificuldade do lobo solitário. E por fim, o quinto perfil, o perfil do desafiador. Os vendedores desafiadores, eles conseguem se desafiar e ir na frente do cliente para conversar conversas mais sérias, mais tensas, e também desafiar o cliente a se mexer da cadeira para pensar em coisas novas. Então, este vendedor, ele domina o mercado do cliente que ele está buscando fechar, ele domina os assuntos que mais interessam o cliente dentro da empresa, ele domina sobre os assuntos do cargo do cliente que ele está conversando, ele domina sobre novas ideias, sobre provocar o cliente para fazer ele sair daquilo que ele está acostumado a fazer, ele tem um perfil de desafiar o cliente. É como se no fundo da conversa viesse aquela frase quando a gente era na escola, junto com a galerinha lá, e um da galerinha falava assim, eu duvido você fazer isso. O vendedor desafiador é aquele que coloca a pulga atrás da orelha do cliente falando, eu duvido você fazer uma coisa diferente no seu cargo. Eu duvido você apresentar o projeto dessa forma para o seu gestor. Eu duvido você colocar tais pessoas aqui. É essa mensagem por trás nas entrelinhas ali. E como que você então... Porque se você for olhar para todos os perfis têm algo de bom, mas todos os perfis têm algo para se desenvolver. Obviamente,
O desafiador às vezes precisa conversar um pouco mais com o cliente. O desafiador às vezes precisa ser um pouco mais empenhado. Ele precisa ser desafiador, mas ele precisa pegar um pouquinho das outras áreas também. Lógico, num equilíbrio, né? O que mais se destaca de todos para abrir novos clientes é o perfil desafiador. O desafiador ele consegue fechar mais negócios por causa dessa postura. Então, qual que é o mais difícil de se desenvolver? É esse perfil. É o perfil desafiador. Então nós precisamos focar nele, porque com certeza, com toda certeza, os outros você já deve ter alguma coisa predominante sem nem mesmo treinar isso. E como que a gente desenvolve isso? Primeiro, estudando muito bem o mercado do cliente. Segundo, estudando muito bem a empresa do cliente. Terceiro, estudando muito bem o cargo do cliente. Tem que estudar essas três coisas: segmento, empresa e cargo. Quando você faz isso, segunda coisa, primeira coisa então é o estudo dessas três esferas. Segunda coisa, você precisa se colocar em situações tensas, se acostumar com isso. Por exemplo, um vendedor da tua empresa vai passar um reajuste, vai lá junto com ele para reajustar um cliente. Participa dessa negociação tensa. Veja o comportamento do cliente. Ligue para os piores clientes que você sabe que tem histórico de xingar, de tratar mal. Se acostume no desconforto. Se acostume a buscar objeção. Se acostume a criar casca mental. Isso vai fazer você ir cada vez mais no rumo do desafiador. Treine habilidades. Habilidades de domínio da negociação. Quais habilidades são essas? Boas perguntas. Treine o spin selling. Pergunte sobre situação, sobre implicação, sobre problema, sobre necessidade. Vai brincando com isso, com esse mix, para que você possa desenvolver essa casca mental na qual eu falei. Então, tem que estudar, tem que se colocar em situações tensas, tem que desenvolver as suas perguntas através do spin. Uma coisa muito importante que você deve fazer também: ter sempre em mente que passar vergonha é a melhor coisa que existe em vendas. Costume a passar vergonha, se acostume com isso. Como que você passa vergonha? Faça ligações para empresas pequenas. Ou faça simulações de vendas com os seus amigos, que não tem nada a ver com o negócio, para que eles deem risada da tua cara. Para que os clientes comecem a te taxar de louco. Por que você está falando essas coisas com eles? Esse tipo de coisa vai criando casca mental para quando você for em um cliente que realmente você quer vender, apresentar o teu projeto, apresentar a tua solução de melhoria, eles vão se interessar. Eles vão se mexer da cadeira. Comece a criar repertório. Uma dica assim também fundamental é: você tem que associar tudo isso que eu falei de estudo, de segmento, empresa, cargo, de se colocar em situações tensas, como reunião de reajuste, de perguntas, treinar perguntas através do spin, de passar vergonha. Tudo isso você percebe que é tudo um aglomerado relacionado à área comercial. Mas você deve também pegar um aglomerado não relacionado à área comercial. Por exemplo, se você lê literatura clássica, começa a ler Machado de Assis, Lima Barreto, pega qualquer conto, o Conto do Espelho, começa a ler literatura clássica e imaginar a cena, pesquisar as palavras que você não tem conhecimento do que sejam, pesquisar as imagens delas para você começar a ver o lugar e a criar um repertório, a criar conexões, porque você vai conseguir desenvolver mais a tua inteligência. Você desenvolvendo mais a tua inteligência, você vai fazer perguntas melhores. Você fazendo perguntas melhores, você vai desafiar mais os seus clientes. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já curta, compartilha, me ajuda aí para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E como eu falei no início, se você tem vontade de melhorar a tua prospecção e triplicar as tuas vendas, clica no link aqui embaixo na descrição. Eu te espero no próximo vídeo. Tudo de bom e boas vendas!